Daniel Portela, médico pediatra. Por que o bebê fica amarelado? Por que a icterícia, a amarelidão dos bebês recém-nascidos? Por que isso acontece? Antes de começar a falar, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. Essa informação aqui, né, o mínimo de feedback que vocês podem fazer colaborando com esses comentários, compartilhamento, se inscrever no canal, porque isso que ajuda a manter esse trabalho nosso. Vamos lá, gente. Existem algumas razões de por que o bebê recém-nascido fica ictérico, amarelado. Essa icterícia, essa amarelidão, ela vem da bilirrubina, né? É um pigmento, a bilirrubina é um pigmento, ou seja, é uma substância que tem essa coloração amarelo esverdeada, e ela é produto, ou seja, consequência da destruição dos glóbulos vermelhos no sangue, tá? Então nós temos os glóbulos vermelhos, e quando esses glóbulos são destruídos, no metabolismo, na sujeira, né, da destruição desses glóbulos vermelhos, surge a bilirrubina, tá bom? Vamos lá, primeiro passo. No bebê recém-nascido, acontecem algumas peculiaridades para que isso se torne intenso. A primeira razão delas é que os glóbulos vermelhos no bebê recém-nascido, eles estão em grande quantidade. Só para você ter noção, um bebê recém-nascido nasce com 19, 20 de hemoglobina, glóbulo vermelho, né? Quando eu falar hemoglobina, é a mesma coisa que os glóbulos vermelhos mais conhecidos. Então, um recém-nascido nasce com 20 de hemoglobina. Você, adulto, deve ter em torno de 13, 14. Uma criança pequena tem aí uns 11,5, 12. Então há uma distância muito grande. E por que os recém-nascidos têm mais hemoglobina, mais hemácia, né? Que são os glóbulos vermelhos? Hemoglobina, hemácia, hemoglobina é a proteína que está dentro das hemácias. Então por que o recém-nascido tem mais? Porque ele precisa de mais hemácias, mais glóbulos vermelhos, mais hemoglobina, para transportar oxigênio, porque ele vive dentro do útero. E no útero, a oxigenação dele, a quantidade de oxigênio, não é tão farta como aqui fora, para nós que usamos já o pulmão, que conseguimos respirar e extrair o oxigênio diretamente do ar. O recém-nascido usa o oxigênio que vem da mãe, que a mãe já usou o oxigênio para o seu próprio corpo e compartilha uma parte do oxigênio que ela extrai do ar através da placenta, do cordão umbilical. Então, o bebê precisa de altas concentrações de glóbulos vermelhos, de hemácias e hemoglobina, né? E então, primeiro fator. Só que tem uma consequência. Depois que o bebê nasce, esse sentido de ter muita hemoglobina se perde. Para quê? Para que ele vai ter tanta hemoglobina se ele já está aqui fora respirando? E aí o que acontece com essa hemácia que o bebê tem em excesso logo depois do nascimento? Ela passa a ser destruída, porque as hemácias do recém-nascido é um tipo diferente do adulto. Ele tem a chamada hemoglobina fetal. A hemoglobina fetal, a hemácia que carrega essa proteína chamada hemoglobina, que é fetal, que tem uma meia-vida curta, que ela é destruída mais facilmente. Tudo de maneira perfeita, como a natureza criou, né? Até porque depois que o bebê nasce, não tem mais sentido ter tantos glóbulos vermelhos, porque ele está aqui fora já respirando, então aí ele começa a destruir. O corpo naturalmente vai fazendo uma destruição, essas hemácias morrem, elas vão sendo destruídas. E aí, primeiro fator. Então eu tenho muita hemácia, essas hemácias depois do nascimento começam a ser destruídas, porque não vão ter mais a mesma utilidade, e são hemácias, né? São hemoglobinas fetais, portanto tem menor meia-vida, se destrói mais facilmente. Então o bebê após o nascimento vai começar a destruir os seus glóbulos vermelhos, né? Porque não servem mais, e a destruição dos glóbulos vermelhos gera o quê? Bilirrubina, como eu citei lá no início. A bilirrubina é essa substância, esse pigmento. E aí vamos para os outros fatores que fazem o bebê se tornar e ser tão facilmente ictérico. 60%, 70% dos bebês têm icterícia, têm uma amarelidão visível, né? Então é muito frequente. Bem, o passo seguinte é o seguinte,
a seguinte relação. Essa bilirrubina agora, ela é conjugada, ela é metabolizada no fígado. Só que o fígado do bebê recém-nascido ainda é imaturo. Ele não tem ainda enzimas, a glicoroniltransferase lá, enzimas que pegam essa bilirrubina e transformam ela numa outra forma lá, que é a bilirrubina conjugada. Não vou entrar em tantos detalhes, mas enfim, o nosso fígado, pega essa bilirrubina que está lá, a sujeira, o pigmento que veio dos glóbulos vermelhos, e ele metaboliza, ele transforma em uma outra forma para ser acumulada lá na bile e seguir um outro caminho. O bebê não tem muito bem isso, porque ele tem uma imaturidade enzimática, ele tem um fígado ainda pouco capaz de lidar com esse excesso de bilirrubina, que acontece tão subitamente, né? Nos primeiros dias, porque os glóbulos vermelhos estão sendo destruídos e mais bilirrubina está aparecendo ali, e o bebê não consegue muito bem lidar, o fígado do bebê não consegue lidar com essa bilirrubina indireta que está chegando lá no fígado. Beleza? Outra razão. Além disso, existe um mecanismo chamado de circulação enterohepática. A bilirrubina, ela é excretada nas fezes, né? E há uma chamada circulação, um retorno. Ela é reextraída, reutilizada, né? Reabsorvida do intestino para o fígado novamente. Existe um mecanismo aí contínuo da bilirrubina chegar no intestino e voltar para o sangue novamente através, né, da circulação enterohepática, né, que são vasos que vão ligar o intestino até o fígado novamente. O bebê tem uma outra peculiaridade do adulto, né? Nós que eliminamos mais facilmente a bilirrubina pelas fezes, o bebê recém-nascido, ele extrai mais, ele tem maior intensidade de reabsorção da bilirrubina no intestino. Tá? Então, essa bilirrubina que seria eliminada no intestino, ela volta de novo para o fígado e encontra um fígado imaturo que ainda não consegue lidar muito bem com a bilirrubina, né? Mas aquele ciclo vicioso. Então, perceba que tem vários mecanismos aí que fazem que os bebês, né, tenha elevação da bilirrubina. O fato é que, se a gente hipotetizar que essa bilirrubina deve ter alguma função aí no corpo, porque a bilirrubina é mais alta nos recém-nascidos. Então, só para você ter ideia, a nossa bilirrubina às vezes não chega a 2 total, a bilirrubina total de um adulto. Um recém-nascido, por volta ali do terceiro, quarto dia de vida, ele pode ter 13, 14, né? E tranquilamente, sem indicação de fototerapia. É o normal. Imagine, 14 para 2, são 7, 8 vezes maior no recém-nascido. E essa bilirrubina ainda fica em níveis mais altos ainda nas primeiras 2 semanas de vida do bebê e vai caindo ainda ao final do primeiro mês. Essa bilirrubina vai caindo até que o bebê comece a ter particularidades no seu funcionamento próximas de um adulto. Ele já destruiu os glóbulos vermelhos todos, né? Ele já amadureceu o fígado e consegue metabolizar, ele já consegue eliminar a bilirrubina pelas fezes, porque o intestino começa a ser colonizado, eu não citei aí. Então, bactérias no intestino que começam a ser colonizadas pelo alimento, pela alimentação, quando o bebê começa a se alimentar, as bactérias do intestino vão mudando e as bactérias também participam desse processo de eliminação da bilirrubina, de metabolismo da bilirrubina. Então, isso tudo vai acontecendo ao longo desse primeiro mês, das primeiras 2 semanas, e aí mais 4 semanas, isso vai acontecendo. E então essa bilirrubina vai caindo gradativamente. Talvez exista uma função aí, ou existiu uma função que não é muito bem descrita nos livros, de por que esse bebê precisa de bilirrubinas altas. Por que a natureza chegou a isso, né, a ter... na verdade, a gente não sabe muito bem. Talvez exista uma função aí até de proteção desses recém-nascidos de ter bilirrubinas mais altas no começo, porque é fato, é o normal, é a regra, todos os recém-nascidos ter essa bilirrubina mais alta no início da vida.
O patológico, a doença acontece quando esse bebê tem níveis muito altos, né, e que esses processos não aconteçam de maneira harmoniosa e essa melhora não vai acontecendo com o passar do tempo, como eu citei. E aí então a bilirrubina sobe demais, né, acontece um acúmulo, e aí esse acúmulo de bilirrubina que é letal, que é prejudicial e muito grave, que aí esse acúmulo se sobe de maneira muito intensa e o bebê não consegue, com o passar do tempo, ir lidando com isso, o seu corpo, né, essa bilirrubina vai começar a lesar os tecidos, porque ela é acumulada não só na pele, que dá coloração esverdeada, mas no sistema nervoso central, no cérebro, ela causa lesão grave, lesão, morte de neurônios, e aí vai causar sequelas futuras. Se esse bebê, então, tiver níveis muito altos, e aí tem um gráfico lá, gente, para cada dia tem um valor. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, tem um valor lá de bilirrubina para cada dia de vida do bebê. E depende também do peso de nascimento, da idade gestacional. Isso aí mais difícil falar nesse vídeo agora. Mas existe um gráfico, né, uma expectativa de como vai evoluir essa bilirrubina. E é isso que o médico pediatra experiente vai analisar. Tá bom? Então, se isso não acontece, se esse nível não acontece dentro da normalidade, essa elevação de bilirrubina causa dano ao bebê, e aí é aí a hora de tratamento. E a fototerapia, o banho de luz, eu já falei aqui em outro momento, é o tratamento e deve acontecer. Que eu não vou me alongar mais nesse vídeo, tá? Aqui a ideia é de por que essa bilirrubina é alta. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências.